Livro de Lucas, capítulo 23, nós vamos ler do verso 33 até o verso 43. Amém? Lucas 23, do 33 ao 43. Diz assim: E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Mas este mal nenhum fez. E disse Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe disse: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Até aqui. Amém? Vamos fazer uma breve oração? Senhor Deus, obrigado, Pai querido, pela Tua palavra. Obrigado, Deus querido, porque o Senhor deixou para nós registrado, ó Pai, o que nós precisávamos para nós vivermos, ó Pai. Para nós sermos salvos pela Tua palavra. Compreendermos o Teu amor, o Teu evangelho, a Tua graça, a Tua misericórdia, Deus. E se nós estamos aqui nessa noite, ó Pai, é porque o Senhor inspirou homens, ó Pai, para escreverem para nós a Tua palavra e nos sermos guiados através delas, Pai. Obrigado por Lucas, ó Pai, que nos escreveu esse trecho, ó Pai. Que nós nessa noite possamos, ó Pai querido, falar da Tua palavra com fidelidade. Pela Tua graça e misericórdia, usa a minha vida e prepara os corações, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa semana o Brasil foi tocado por uma tragédia, né? Constantemente nós sofremos tragédias, mortes, assaltos, assassinatos, deslizamentos, enchentes, e daí por diante. Mas essa semana teve uma que teve uma repercussão um pouco maior, uma repercussão mundial, e realmente foi algo triste de se ver, né? Um avião com jogadores que estava viajando para a Colômbia, sofre um acidente e quase todos morreram, né? Com uma pequena margem de sobreviventes ali, que ainda foi por um milagre, né? Mas uma grande quantidade de pessoas tiveram as suas vidas interrompidas. Foi um grande acontecimento catastrófico, triste, né? Nós vemos o mundo, de certa forma, mostrando para nós o seu luto pelo que aconteceu. Nós vemos em torres, em lugares mundialmente conhecidos, as cores do time chapecoense, né, sendo mostrados em sinal de luto, jogadores de outros times em estádios de futebol. Foi um acontecimento de nível global, ainda que tenham morrido apenas brasileiros, até onde eu sei. Mas o mundo todo se comoveu com essa tragédia, né? E não é para menos, a morte não era para fazer parte da nossa vida, né? Nós sabemos que com o pecado a morte entrou na nossa vida e nós passamos a morrer. Então não é comum que nós venhamos a nos acostumar com a morte mesmo em nenhum momento. Mas ela virá. Se Cristo não voltar, para nós também ela virá um dia, né? Ainda que não seja muito agradável pensarmos nisso, né? Mas é a realidade. Aqueles homens, eles não aumentaram ou diminuíram a estatística da quantidade de mortos que teriam no nosso mundo. Porque em algum momento isso aconteceria, mas foi uma tragédia triste, chocante para o mundo. E essas tragédias nos fazem pensar algumas coisas. Ainda mais quando nós vemos que, até onde se tem apurado, a culpa foi humana, né? Foi uma negligência, talvez movida por ganância, que fez com que essas vidas fossem ceifadas. Então nós vemos tudo isso acontecendo. E esse tipo de tragédia nos faz pensar algumas coisas, sobre a vida, sobre acontecimentos diários. E se eu posso destacar 3 coisas que pelo menos a mim me fizeram pensar nestes acontecimentos, dessa grande tragédia que nós vimos, o primeiro deles
é que as pessoas não conhecem a Deus como deveriam conhecer. Por que eu digo isso? Eu vi muitas pessoas, quando o avião caiu, dizendo assim: onde estava Deus quando o avião caiu? Por que Deus não impediu que o avião caísse? Ah, se Deus existe, então ele é mau, então ele não deve nem existir, na verdade. Aí volta para aquele velho dilema, né, filosófico antigo. Se Deus existe, ele não pode ser bom. Se ele é bom, então ele não é Deus. E aí por diante. Mas as pessoas realmente, de fato, não conhecem a Deus. Porque para elas, para esse tipo de pessoa, Deus só existe quando o avião decola e pousa. Aí se o avião pousou tranquilamente, ninguém morreu, Deus existe. Se o avião explodiu, caiu, as pessoas morreram, Deus não existe mais. Se uma viagem de carro, de metrô, de trem, o que quer que seja, se ela é completada com tranquilidade e paz, então Deus existe. Mas se acontecer alguma coisa, Deus não existe mais. Nós vimos essa semana também, se eu não me engano, antes de ontem, uma criança, né, aqui na academia de ginástica do centro da cidade, uma criança que morreu afogada, de 6 anos. Né? E algumas pessoas, mais uma vez, questionando, né, Deus não existe porque a criança morreu. Às vezes a impressão de que Deus só vai existir se ninguém mais morrer nesse mundo. Né? Se todos forem eternos, na verdade esse era o plano inicial. Mas o homem colocou o dedo ali e o plano mudou um pouco o rumo. Né? E aí, nós vemos essas tragédias. Então, primeiro mostra que as pessoas não conhecem a Deus como Deus é. Porque restringem Deus apenas a acontecimentos bons. Quando algo que eu não considero bom acontece, então Deus não existe. Outra coisa que me despertou atenção é que as pessoas não conhecem a salvação também. E eu estou falando isso não só de pessoas não crentes, mas de crentes também. Porque para muitos, todos que estavam no avião, porque morreram de uma forma trágica, todos foram levados ao céu salvos. Né? E aí muitas charges com um avião parando no céu, né, com o time inteiro descarregando no céu. Irmãos, glória a Deus que se isso acontecer mesmo. Né? Que todos fossem crentes em Cristo Jesus, que todos se arrependeram de seus pecados, se converteram ao Evangelho, que todos ouviram a voz do Senhor e o seguiram. Glória a Deus. Eu não conhecia eles, não posso dizer que não aconteceu isso. Mas não é a primeira vez que isso acontece. Certa vez houve um assassinato aqui em Bauru, onde um ex-namorado de uma moça jovem deu um tiro na moça e depois se matou na sequência. E aí eu ouvi alguém dizendo: o céu recebe 2 anjos. Né? É como esse avião que todo mundo foi salvo. Né? Qual é a perspectiva, qual que é a percepção que o mundo e os crentes têm tido quanto à salvação? Ah, mas ninguém ali matava nem roubava. Ainda que há controvérsias quanto a roubar, né? Porque se você sonega, compra... mas é um outro assunto. Mas as pessoas reduzem o ser bom para ser salvo a uma microética de 5 pontos. Não mato, não roubo, não assassino ninguém, eu não traio a minha esposa. Aí às vezes coloca mais 2 coisinhas, eu também não bebo e não fumo, pronto. Tem tudo o que precisa para ser salvo. Né? Não conhecem a salvação. Não conhecem o Evangelho, não conhecem o Deus da Bíblia. Todos serão salvos, nós não podemos dizer isso. Né? Alguns tiveram suas vidas um pouco expostas, né, desse acidente, e não tinham uma vida aparentemente de alguém que seguia Cristo. Mas Deus conhece o coração de cada um. Mas há uma perspectiva, uma forma de enxergar a salvação de uma forma meio controversa. Então as pessoas não conhecem. E uma terceira coisa que me chamou a atenção é a segurança. Essas 2 coisas que eu já falei, talvez em uma outra oportunidade nós tratemos delas. Mas a terceira coisa que me chamou a atenção é a segurança. Porque o avião ele é considerado um dos modos de transporte mais seguros. Mais seguro do que o carro, dizem. Mais seguros do que a moto, do que a bicicleta até. É o avião. E de fato, se nós formos observar quantos aviões decolam e pousam diariamente e quantos acidentes acontecem, nós vamos ver que a quantidade de acidentes, a proporção, ela é bem pequena. Mas enfim, toda essa segurança não fez com que o avião deixasse de cair. Todo este cuidado
não fez com que o avião deixasse de cair. O homem busca incessantemente por novidades. Nós vemos as nossas indústrias farmacêuticas, médicas, tecnológicas, trabalhando constantemente em busca de novidades, algumas para vender mais, outras para garantir uma saúde melhor, uma vida prolongada nessa terra. Mas nós vemos as pessoas buscando isso. Todos os meios buscam isso. Nós vemos já notícias de pessoas se congelando, para talvez depois serem descongeladas e voltarem à vida. E daí por diante, elas querem viver para sempre. É o anseio, né, que Salomão já dizia lá atrás, no livro de Eclesiastes, lembram? Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então o homem busca ser eterno. Então ele não quer morrer de jeito nenhum. Alguns até se congelam para isso. Outros guardam o cérebro, né? Mais para frente, quem sabe pegam o meu cérebro e colocam em outro corpo bem bonito, de preferência, né? E aí eu volto a viver. É a eternidade que Deus colocou no coração do homem. E essas tragédias nos fazem pensar sobre essa eternidade. Mas a segurança, toda a segurança que o avião tentou proporcionar não foi o suficiente. E o homem busca isso. E as indústrias que trabalham a favor do homem buscam satisfazer essas necessidades do homem. Elas vão lá e pegam um carro e falam assim: olha, agora esse carro ele está blindado. Agora você pode andar na linha vermelha do Rio de Janeiro lá, porque ele está blindado. Agora você pode andar em São Paulo a hora que você quiser, porque ele está blindado. Até em Bauru, né? Está precisando quase já. A indústria vai lá e fornece o que o homem precisa para se sentir o quê? Seguro. A indústria farmacêutica, a mesma coisa. Nós vemos surgindo doenças novas, como esse Zika vírus, H1N1, e a indústria farmacêutica logo ela corre para fabricar vacinas, criar vacinas, fabricar vacinas, para que essas doenças elas possam ser controladas, sanadas de alguma forma. Satisfazer segurança, porque nós precisamos de segurança. O avião, como eu falei, era um dos métodos mais tranquilos, considerados mais seguros. Mas se vocês se lembram, há pouco tempo atrás, no ano passado, um piloto depressivo de uma empresa chamada Germanwings, ele estava depressivo, não estava se sentindo bem e decide jogar um avião contra as pedras. E ali algumas dezenas de vidas são levadas mais uma vez. E eles repensavam várias vezes. Depois do 11 de setembro, que nós acompanhamos, né, a maioria de nós, lá nos Estados Unidos, eles repensaram a segurança. Olha, agora as portas ficam trancadas, ficam 2 pessoas, não abrem, ficam armados aqui dentro e coisas daí por diante. Mas eles não contavam que o piloto fosse o problema também, com depressão. Então é outro problema que eles causaram e agora tem que repensar a segurança. Testes psiquiátricos mais refinados, mais aguçados e coisas do tipo. E nós vemos acontecendo, e esse jogo acontecendo. O homem buscando por segurança, e no final das contas, o mundo tentando oferecer essa segurança, mas em todas as vezes ele falha. Mas como ele falha? Tem alguém vivo aqui que conseguiu ficar seguro? Que não adoeceu? Que não morreu? Até hoje eu não vi. Só se existe algum escondido numa caverna, ou em Dubai, né? Em algum país muito rico, ele esteja lá vivendo há 300 anos já. Eu acho pouco provável que isso aconteça. Mas, o mundo tentando oferecer segurança e nós querendo consumir segurança, né? Mas eu pergunto para você, o que traz para você segurança? O que te faz sentir seguro? Verdadeiramente seguro, em paz, dormindo com sua cabeça no travesseiro, segura. O que te faz sentir segurança? Onde temos depositado a nossa paz? Essa é a pergunta que eu quero te fazer nessa noite. Espero que nós venhamos a responder essa questão durante os nossos momentos que nós temos aqui ainda. Quando esse avião da Germanwings caiu ano passado, se eu não me engano em março do ano passado, eles apuraram a caixa preta do avião, que é aquela caixa que registra tudo o que acontece no avião. E sabe qual foi a palavra que mais foi ouvida? Em todos os idiomas, tinham aproximadamente 12 tipos de línguas diferentes ali dentro. É o que dizem. E a palavra, ou a frase, né, mais ouvida em todos os idiomas era: meu Deus. Meu Deus. Era o que eles diziam.
ainda que todos busquem paz, segurança, conforto, tranquilidade em tudo que o homem ofereceu, ele sabe que no final está em meu Deus. Se alguém oferecesse, olha, eu vou te dar esse colete à prova-bala aqui, o avião está caindo. Não, você não está entendendo, isso aí não vai resolver um problema. Um capacete de última geração aqui, uma bota. E fala assim, não, agora é só Deus, meu amigo, o avião está caindo. Então eles entenderam que o que traria segurança de alguma forma, ainda que em última instância, talvez tinha até ateus ali dentro. Falou assim, olha, eu vou tentar isso aqui, né? Porque vai que é, né? Vai que é verdade, agora não dá mais tempo. Alguns dizem que não há ateu quando o avião está caindo, né? Não sei. Mas, o que nos traz segurança? O que pode nos dar segurança? Mais segurança do que um avião projetado pelos maiores engenheiros que o mundo já viu. O que nos traz mais segurança do que uma vacina criada pelos maiores cientistas do mundo? O que nos traz segurança? Nós gostamos muito de cantar aquela música, né? Sim, eu amo a mensagem da cruz, né? Até morrer eu a vou proclamar. Aquele hino conhecido. Mas será que nós conhecemos a mensagem da cruz verdadeiramente, como ela é? Se nós não conhecemos a mensagem da cruz como ela é, nós não podemos proclamá-la. Então nós cantamos com uma certa falsidade. Eu vou proclamar a mensagem da cruz, mas eu não conheço ainda, mas eu vou. Né? Cante sim, mas conheça a mensagem da cruz, que é mais importante que cantar músicas. Conheça a mensagem da cruz. O que te traz segurança? Vamos falar sobre isso. O que a mensagem da cruz nos diz? Para cada um ela pode dizer algo. Mas quando eu olho para a cruz de Cristo, para aquele acontecimento que aconteceu no momento da história, me vem 3 palavras à mente, que são elas: escândalo, paz e segurança. Escândalo, paz e segurança. Paulo dizia assim, em 1 Coríntios, eu vou citar aqui, vou ler para nós sermos mais rápidos. 1 Coríntios 1:23, Paulo diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Depois ele diz, em 1 Coríntios 1:24, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, porque é poder de Deus e sabedoria de Deus. O que Paulo está nos dizendo é, a cruz, a mensagem da cruz para os judeus, para os gentios, é escândalo e loucura. Quando ele está falando judeus e gentios, de certa forma, irmãos, ele está querendo dizer todos no mundo que não conhecem a Cristo, que não se entregaram a Cristo. Porque para os judeus, todo outro que não é judeu é gentil. Ele disse judeu também porque era aqueles que ainda não haviam se convertido ao cristianismo. Então ele fala, olha, tanto para o judeu quanto para o gentil, é escândalo e loucura. Mas ele diz, para nós, que somos salvos, é poder de Deus para a salvação. O que nós entendemos com isso é que a mensagem da cruz, do evangelho da cruz de Cristo, ela nunca é recebida com mornidão. Ela nunca é recebida com indiferença. Ela não é. Para aqueles que não creem em Deus, é loucura e escândalo. Para aqueles que creem, ela é poder de Deus para a salvação. Se você explicar a mensagem da cruz como ela é para alguém, e ela ficar ouvindo você como alguém está ouvindo uma receita de bolo da Ana Maria Braga, tem alguma coisa errada. Alguma coisa está errada. Provavelmente é a mensagem que você pregou. Porque ela não é recebida com mornidão. Ela não é recebida dessa forma. Porque para os que não creem em Cristo, alguém dizer para você, olha, você crê em alguém que é Deus, mas andou, viveu, sentiu dor, morreu numa cruz, crucificado e ressuscitou e salvou o mundo? Isso é loucura, cara. Você está doido, cara, crendo num negócio desse. Mas para nós recebemos isso como poder de Deus, porque aquilo foi para a nossa salvação. A mensagem da cruz, ela nunca pode ser recebida com indiferença. Jesus, para nós entendermos o contexto da mensagem, da passagem que nós lemos. O que você precisa ouvir para se sentir seguro? Hoje, se alguém te perguntasse, como eu estou te perguntando, e você pode se responder se quiser, se você conseguir também, mas para você mesmo, não precisa falar em voz alta, não. Eu te pergunto, o que você precisa ouvir
para se sentir seguro. Alguns estão com a sua insegurança, talvez na área financeira, né? E vão dizer assim, olha, se eu ouvisse que eu acertei os números da Mega Sena, não joga, irmãos. Mas se alguém ouvisse isso e falar assim, agora eu estou seguro. Porque na cabeça dela não preciso mais trabalhar a minha vida toda. Para outros, a segurança é receber um diagnóstico médico e falar assim, olha, 100%, parece uma criança de 10 anos. Né? Para outros, a segurança é isso. E aí cada um vai ter uma resposta talvez, mas se responda nesse momento, para você mesmo. O que você precisaria ouvir para se sentir seguro? Em todas as áreas, eu digo. O que será que aqueles tripulantes e tripulação que estavam vendo o avião cair precisariam ouvir naquele momento? Será que era, fique tranquilo, vai dar tudo certo? Ou, fique em paz, é só uma tribulação? O que eles precisariam ouvir que os deixaria de verdade seguros? Para nós entrarmos no nosso texto, nós entendemos o contexto da história. Jesus ele havia ido para Jerusalém por razão da Páscoa. Ele sabia que estava chegando a sua hora de ser morto. Ele já havia alertado os discípulos que seria preso e morto. Aí ele vai até lá, celebra a Páscoa com eles. Depois ele vai para o Getsêmani para orar. Ele leva consigo Pedro, Tiago e João. Ele os chama para irem juntos. E ali no Getsêmani, ele faz uma oração. Uma oração que ela é muito estudada, diverge de muitas opiniões. Mas ele diz assim, Deus, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. E Jesus, sendo o próprio Deus, conversa com ele mesmo, em Deus, e pede para que, se fosse possível, afastasse dele aquele cálice. E muitas vezes nós nos perguntamos, o que será que é esse cálice, né? E eu acredito que seja a ira de Deus sendo derramada sobre ele. Porque ele não sentiria a ira de Deus por um segundo. Por alguém específico. Uma pessoa só, se sentisse a ira de Deus, meu irmão, não restaria pó para contar história. Nós vemos um pouco da ira de Deus quando ele mandou um recado para Sodoma e Gomorra. Vocês se lembram o que aconteceu? Foram dizimados. Nós vemos Deus ficando irado com o povo na época de Noé. Só sobrou a família de Noé. E muitos outros momentos da palavra de Deus, nós vemos a ira de Deus sendo manifesta. Agora você imagina um só homem aguentando a ira que era para toda a humanidade dos eleitos de Deus. Ele recebendo toda esta ira em um único momento. E ele suportou. O cálice de Deus eram as gotas da ira de Deus sendo derramadas sobre Cristo naquela cruz. E ele sabia que não seria pouco. Era uma eternidade de ira sendo trancada em um momento. Então ele pede para que, se possível, apartasse dele aquele cálice. Ele é levado de forma ilegal para o Sinédrio, que não poderia ser levado à noite. Ele foi levado à noite. Algumas testemunhas falsas acusavam Jesus. Então ele é preso, ele é levado para Pilatos. Pilatos faz aquele gesto que nós conhecemos, que é lavar as suas mãos. E ele não queria acusar Jesus Cristo, porque ele sabia que não havia erro em Jesus. Não havia pecado em Jesus, ele não havia feito nada que fosse digno de morte. Então ele toma uma atitude e fala assim, olha, eu não quero ser culpado desse sangue. Então ele literalmente lava as suas mãos. E aí ele tem uma ideia, que nós vemos depois que não foi tão brilhante assim. Mas para ele foi, olha, tem um bandido que é terrível. Esse é terrível. Né? Se juntar aí o maníaco do parque, o beira-mar, não chega perto dele. É Barrabás. Jesus pode ter deixado alguém bravo, mas esse Barrabás é terrível. A hora que eu pôr para o povo escolher, não vai dar outra. Vão querer matar Barrabás e soltar Jesus. Aí eu fico livre desse sangue. E aí nós conhecemos a história. Ele coloca os dois, o bandido e o inocente, e o povo escolhe quem? O bandido. 2000 anos se passaram mais ou menos e a gente continua fazendo as mesmas escolhas às vezes, né? A gente não mudou um pouco. Mas Jesus é levado para ser crucificado inocente.
e o bandido é solto. A cena que se repete também, né? Constantemente. Os dois são levados. Os dois bandidos que estavam presos, outros dois bandidos, e Cristo. E ali nós vemos aquela imagem que nós vemos muito na internet, em filmes. 3 cruzes. Uma ao lado da outra e a de Jesus ao centro. E quando nós vemos essas 3 cruzes, nós também temos vários pensamentos, e nos vem muitas coisas à mente, nós entendemos muitas coisas distintas. E como eu falei, a cena da cruz para mim me faz pensar em escândalo para os judeus, que não aceitaram a Cristo, para os gentios, para os que não ouvem o Evangelho, mas paz e segurança de salvação, para os que creem. E nós vemos ali 3 cruzes sendo pregadas, e o interessante é que você vai ver que Cristo, Ele encena todo um plano de salvação, porque nosso Deus, além de tudo, Ele é um Deus artista, né? Ele também encena as coisas. Se você duvida disso, leia Ezequiel. Ele falou: olha, Ezequiel, eu quero te mostrar algumas coisas, pega tijolo, vamos fazer uma maquete aqui, eu vou te mostrar o que vai acontecer. E Deus faz uma encenação ali, e mostra algumas coisas que aconteceriam, e mais uma vez ali de forma visual, Deus também nos mostra algumas coisas, algumas verdades que aconteceriam. E ali nós vemos Cristo dividindo a humanidade, dividindo o mundo. Se você já não pensou nisso até hoje, que você comece a olhar dessa forma, porque a cruz de Cristo estava ao centro, e havia um bandido à sua direita e outro à sua esquerda, e ali Deus estava dividindo o mundo em 2 categorias. E acredite, não era brancos e negros, não era os de direita e os de esquerda, não eram homens e mulheres, não era nada disso. Ele estava dividindo o mundo em eleitos e salvos do Senhor, e não eleitos e não salvos do Senhor. Aquele que é detentor de todo poder, autoridade e glória, para quem todas as coisas foi criado, estava ao centro, porque ali e dali Ele julga toda a humanidade. Isso é muito importante que você saiba, irmãos. Ele estava ali assumindo o nosso lugar, sendo o nosso substituto. Naquele momento Ele se fez pecado por nós. E aquela cruz expressa o perfeito amor de Deus. A cruz é o palco onde a justiça e o amor de Deus e a paz de Deus são manifestas para nós. Tranquilo? Olha o texto que nós lemos. Capítulo versos 35 a 37. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados se escarneciam dele, e apresentando-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E Cristo, naquele momento, quando tudo isso aconteceu, o que ele dizia? Ele clamava por perdão do povo que não sabia o que acontecia. A cruz que estava à esquerda também zomba dele. Olha o verso 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o rei Cristo, né? Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Olha a zombaria deste homem. Se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Irmãos, o que nós declaramos demonstra a nossa teologia. Explico. Ah, mas eu não sou teólogo, né? Eu só venho na igreja. Todos são teólogos. A diferença é se você é um bom teólogo ou um mau teólogo. Teologia quer dizer conhecimento de Deus. De alguma forma nós conhecemos a Deus. A diferença é se eu conheço Deus de verdade ou da minha forma errada. Mas todos nós somos teólogos. E as declarações que nós fazemos revelam a nossa teologia. Aquele homem, aquele malfeitor à esquerda, ele estava ali com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, com Deus, o autor da salvação. Ele podia ver Jesus, ouvir Jesus, e ainda assim não se arrepender. Olha, e preste atenção na teologia desse homem. O que ele declarava? Olha, se o Senhor é rei, se o Senhor é Deus, faz eu descer daqui. Desce e me tira daqui. Quer dizer, se o Senhor é Deus, resolve meu problema. Se o Senhor é Deus, então resolve meu problema, que a coisa está feia. Mais ou menos meio-dia, Jesus, o sol está bem forte.
né? Esses cravos aqui, esse espinho aqui está doendo, né? Senhor é Deus mesmo? Então resolve o meu problema aqui. Eu estou com um problema. Se o Senhor é Deus. Irmãos, essa teologia desse malfeitor à esquerda é uma das teologias mais pregadas em nossos dias. Se Deus é Deus, Ele não pode permitir que um avião caia. Se Deus é Deus, uma criança não pode morrer. Se Deus é Deus, crianças e pessoas adultas não podem passar fome. Se Deus é Deus, não pode haver perseguição a cristãos. Onde já se viu isso? Aí eu estou indo para um pouco extremo, mas vamos para o mais perto. Se Deus é Deus, você não pode ficar doente, irmãos. Declara sua vitória. Isaías 53 diz que Ele levou sobre si as enfermidades. Então você não pode ter enfermidades, Isaías diz. Se Deus é Deus, você não pode andar com um carro velho, você tem que ter um carro bom. Se Deus é Deus, seu aluguel não pode vencer. Se Deus é Deus, você não pode ficar desempregado. Se Deus é Deus, e aí vai. Essa falsa teologia sendo exposta. Se Deus é Deus, nada de ruim pode acontecer na sua vida. Você só pode ser promovido nas empresas, nunca ser mandado embora, nunca ter problemas de saúde. Esse é o Deus que é pregado em alguns lugares. Se Deus é Deus, nada de ruim pode acontecer. Essa era a teologia que aquele bandido dizia. Se o Senhor é Deus, me mostra resolvendo o meu problema aqui. Era isso que diziam dele. Essa é a falsa teologia que era exposta. Ele queria ser salvo, mas dos seus problemas. Era o que ele queria. Como há um testemunho, né, que um pastor conhecido diz. Ele foi a uma igreja e ali estavam contando testemunhos, né? Aí vinham, olha, eu estava desempregado, estou com um emprego maravilhoso agora. Olha, eu tinha um carro, estou com 3. Olha, morava de aluguel, tem 2 casas agora e por aí por diante. E aí chegou uma irmãzinha e falou, pastor, eu tenho uma bênção para contar. Conta, irmã. Jesus me salvou. Ele falou, oh, glória a Deus, mas conta a bênção agora. Falsa teologia exposta. Muitos querem ser salvos, irmãos, mas a sua maneira. Olha, eu quero ser salvo, mas não quero deixar meus pecados. Né? Acha? Eu quero continuar a minha vida e quero que Jesus resolva meus problemas. Assim como aquele homem. Eu não quero me arrepender, não. Eu quero só que o Senhor me tire daqui. Que o Senhor é Deus. Resolve o meu problema. E assim tem sido. A vida dele chega ao fim. Agora vamos olhar para a cruz ao lado. Nós também tínhamos um malfeitor ali, igual ao outro, que também foi condenado, preso. Estava na cruz, na mesma posição que o outro estava, do lado. E olha o que ele diz no verso 34. Pai, Jesus dizia, né? Só que ele ouviu essa frase de Jesus. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Provavelmente, nesse momento que Cristo proferiu o perdão àqueles que não sabiam o que faziam, aquele malfeitor à direita ouviu esse perdão e foi perdoado. Mas como isso aconteceu? Naquele momento, naquela cruz, o homem nem foi batizado. Ele nem deu dízimo. Ele nem foi na campanha da igreja. Como que aquele homem ouviu a Jesus e foi salvo? João 10, 27 diz, as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Percebam que não há talvez, um quem sabe, um será, se elas quiserem, não. As minhas ovelhas, elas vão ouvirem a minha voz e vão me seguir, porque eu as conheço. Alguns historiadores chamam esse homem de Dimas. Esse bandido estava à direita. E dizem que a hora que Cristo preferiu o perdão, ele foi perdoado. Olha o verso 40. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, mas este nenhum mal fez. Olha, observe a declaração daquele bandido à direita. Tu nem ainda temes a Deus, estando sob a mesma condenação. Nós recebemos com justiça que nós deveríamos, mas este mal nenhum fez. Olha o que esse homem disse para Cristo, perante Cristo e para o outro bandido. Ele fez uma declaração de fé e uma das mais maravilhosas declarações de fé. Ele diz, nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Primeiro, ele diz, você não teme a Deus? Ele não escarneceu ou zombou de Cristo. Ele não falou, você nem teme esse cara, este homem, este louco, ou Jesus, por exemplo.
Você não teme esse homem, Jesus, seus familiares, não. Você não teme a Deus. E ele está falando dele, porque ele fala assim, olha, você não teme a Deus, estando na mesma condenação que Deus. Então, primeiramente, esse homem que está à sua direita, que ouve exatamente a mesma coisa que o da esquerda, ele olha e fala assim, esse homem é Deus. Este homem é Deus. Porque ele diz, você não teme a Deus. E a primeira coisa que alguém que é salvo de Deus, escolhido de Deus, tem é tremor e temor diante de Deus. Aqueles a quem Deus chama, que ouvem a voz de Deus, têm temor e têm tremor diante de Deus. Diante dos seus pecados, diante das tentações que a carne nos oferece, diante da santidade de Deus, nós temos que sentir temor e tremor. Não podemos ser indiferentes. Deus é santo e nós não. Nós temos que temer e tremer diante de Deus. Assim como Isaías, quando viu Deus, falou, Senhor, tem misericórdia de mim, ai de mim, eu sou digno de morte. Eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio do povo de lábios impuros. Ele sentiu temor e tremor quando viu a Deus. E ele não para por aí. Ele diz, eu mereço a condenação eterna, ele sabia. Ele diz, no 41, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este mal nenhum fez. Então, ele sabe que as más condutas dele, o pecado dele, o leva à condenação eterna. Ele diz assim, nós merecemos a nossa condenação. Ele teme e treme diante de Deus. Ele reconhece a sua pecaminosidade, que ele diz assim, eu merecia isso. Nós sim merecíamos isso. Mas mais do que isso, ele reconhece a santidade de Deus, de Cristo. Aquele homem que andava com ele ali lado a lado, que estava ali do lado dele da cruz. Ele diz assim, esse aí, mal nenhum fez. Nós merecemos, mas ele não fez mal nenhum. E como que ele sabia que esse não havia feito mal nenhum? Porque ele sabia que ele era Deus. Mal nenhum fez. Temos que entender isso com temor, que somos culpados, mas que Deus é santo. E agora ele faz uma declaração ainda mais maravilhosa. Nós devemos ler a cada capítulo, né? Cada trecho, cada palavra, cada vírgula das Escrituras. Olha o verso 42 que ele diz. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Irmãos, isso é maravilhoso o que ele diz. Aquele homem estava ali condenado por ser um criminoso, por ser um bandido. Jesus Cristo, eu estou dizendo. Estava condenado à morte. Ninguém tirou ele dali. O céu não se abriu, o chão não se rasgou, se fendeu, não vieram anjos para tirar Jesus, ele continuou ali. Talvez moças estavam começando a sentar ali, aquele sol quente, aquele corpo, pendurado numa cruz, ensanguentado, e ele reconhece aquele homem como Deus, ele teme e treme diante de Deus, ele reconhece seu pecado, ele reconhece a santidade de Deus, mas ele faz uma declaração ainda mais maravilhosa, ele diz assim, Senhor, ele o chama de Senhor. E alguns estão chamando, ô cara, né? Até ô fera, e aí? Não, eu tenho intimidade com o homem aí, eu falo como eu quero, né? Aquele bandido falou assim, Senhor. Eu tenho um pouco de dificuldade em chamar Deus de outras coisas, irmãos. Até de você, às vezes eu fico meio acanhado, assim, né? Não é tão bem assim, né? Lá em Malaquias 1, quando o povo queria oferecer qualquer coisa para Deus, ele fala assim, vai do jeito que vocês estão vindo falar comigo, vai falar com os governantes de vocês, ver se eles te recebem. Eles não vão te receber. E vocês querem vir assim diante de mim? É como eu brinco às vezes, né? Minha esposa é advogada, e às vezes eu vejo alguma coisa que ela faz ali, eu falo assim, é muito desperdício de letra, de papel, só para falar o nome do juiz é meia página. Vocês já viram? Tem mais pessoas aqui da área. Senhor excelentíssimo juiz, ele da quarta vara civil, é meia página para falar o nome do juiz. E aí nós vamos falar com Deus, e aí cara? Esse homem, esse bandido, olha para o outro condenado e diz assim, Senhor, declara que ele é Senhor, e continua dizendo assim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha que maravilhoso isso, esse homem ia ser morto, ele ia morrer naquela cruz. Jesus, eu estou falando de Jesus, e daquele bandido também, mas ele olha para aquele homem que está com a sua vida já contada, seus últimos minutos, e assim, e ele entende que a morte não vai segurá-la, a morte não vai vencer aquele homem. Senhor, eu sei que o Senhor tem um reino,
Ele é rei. Ele reconhece Jesus como rei. O Senhor é rei. E ainda mais, o Senhor tem um reino. E eu digo mais, essa vida, essa morte não vai vencer o Senhor. Porque quando essa morte acabar, essa vida acabar, o Senhor vai entrar no seu reino. O Senhor tem um reino que a morte não vai conseguir te impedir de entrar nele. E Senhor, eu te peço uma coisa, quando a morte não te vencer, o Senhor entrar no seu reino, se lembre de mim. Olha o que esse homem diz para Jesus. Olha que declaração de fé maravilhosa. Ele declara que Cristo é rei. Ele sabe que a morte não venceria, que Ele é Senhor. E quem revelou isso para ele? Onde ele aprendeu isso? Ele foi na escola dominical? Ele participava de cultos? Olha o que Coríntios 12:3 diz. 1 Coríntios 12:3 diz: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus e diz, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Aquele homem tinha o Espírito Santo nele. Ué, mas bandido, malfeitor, sei lá qual foi a história desse cara aí, sei lá quanto que ele já matou, e está dizendo Senhor, Senhor. A segunda frase, e a frase que Jesus diz e disse-lhe Jesus, no verso 43, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, ninguém em toda a Bíblia ouviu o que esse homem ouviu. Ninguém. Percorra a Bíblia. Jesus falou coisas bem parecidas. Olha, eu vou preparar lugar para vocês, tá? Quando ele fala com os discípulos ali. Mas esse homem ouve uma coisa que ninguém ouviu. Depois daquilo também ninguém mais ouviu. Talvez ele foi a única pessoa na história que ouviu o que ele ouviu. Deus olhou para os olhos dele e disse, você vai estar comigo no paraíso. Irmãos, há alguma frase que te traria mais segurança hoje do que isso? Existe qualquer prêmio de Mega Sena, existe qualquer saldo bancário, qualquer relatório médico, qualquer promoção de empresa ou qualquer coisa que possa te trazer mais segurança do que você ver o próprio Deus olhando para você e dizendo, você vai estar comigo no paraíso? Nós cremos que seremos salvos. Nós cremos, eu creio, eu tenho fé nisso, eu tenho convicção que eu serei salvo. Porque Ele me salvou, não por causa de mim, porque se fosse por causa de mim eu tinha certeza que eu não iria. Mas por Ele, porque é a justiça dEle que me salva, eu creio. Mas irmãos, a minha fé, como já dizia Charles Spurgeon, há incredulidade na nossa fé. Ainda tem aquela, mas tomara mesmo, né? Eu quero ser salvo, eu creio que eu serei salvo, mas eu não ouvi da boca de Deus, você vai estar comigo no paraíso. E aquele homem ouviu isso. Aquele homem ouviu isso. E nós temos que quebrar alguns paradigmas aqui. Alguns acreditam que a salvação é pela quantidade de obras que eu faço. Alguns acreditam que vão chegar no final dos tempos, diante de Deus, e vão ter uma balança. Tudo que eu fiz de ruim, tudo que eu fiz de bom, e aí vai pender mais para o bom, porque eu não mato, não roubo, eu não mato, não roubo, eu não traio minha esposa, e mais 3 coisinhas ali. Então essas coisas vão pesar mais que todos os meus pecados. E isso não vai acontecer. Você peca muito, muito, muito mais vezes do que faz algo de bom. Acredite nisso. Acredite, se você for pôr na balança, meu irmão, vai ficar feio. Você não vai chegar nem perto. Mas junte, pegue algumas pessoas que o mundo diz que é boa, né? Pegue Madre Teresa, né? Que o mundo diz que era bom. Pegue homens santos, cristãos, Martim Lutero, João Calvino e outros. Junte com você do lado da balança e põe só os seus pecados do outro lado. Vai ficar feio ainda para o seu lado. Não vai dar. A salvação vem de Deus, Efésios 2:8-9, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Meu irmão, aquele homem foi salvo, e como eu sei disso, eu não posso dizer isso de Davi, eu creio que foi, eu não posso dizer isso de Paulo, por mais que eu creia que foi, mas desse homem eu posso dizer que ele foi salvo, porque Deus disse que ele seria salvo. Mas ele não fez profissão de fé fora dali, ele não se batizou, ele não levou o dízimo na igreja, ele não participou de campanha, ele não fez fogueira santa, ele não comprou rosa ungida, ele não fez nada disso.
Pela graça sois salvos, não vem de vós. O que aconteceu com aquele homem então? Jesus disse em João 19:30, e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, inclinando a cabeça, curvou-se. Irmãos, quando Jesus disse, está consumado, está consumado. O que está consumado? Meus bens materiais, é prosperidade? Nada disso. Se Deus quiser te dar, Ele dá, e agradeça a Deus porque Ele te deu por graça, por misericórdia. Mas não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é fazer o que Ele fez com aquele bandido. E não se acha melhor que Ele, que nós também não somos. Nós só não temos potencial para fazer, mas nós podemos. O que o bandido fez. Quando Jesus disse, está consumado, queria dizer, a salvação foi conquistada. A morte perdeu. Nós vemos aqueles homens que viajaram, e eu fiquei muito feliz com uma imagem que eu vi, porque foi fato de nós sentirmos tristeza com todo aquele acontecimento, mas eu vi algumas fotos dos destroços do avião, não de corpos, mas de partes, e uma delas, eu vi 3 coisas que me chamaram a atenção. Uma Bíblia, um comentário expositivo do reverendo Hernandes Dias Lopes, e um livro de John Piper, O que Jesus espera de seus seguidores. Essas 3 coisas juntas assim. Eu fiquei muito feliz, né, porque era de um crente genuíno? Eu creio que sim. Só Deus sabe, mas eu creio que sim. Irmãos, para aqueles que são crentes, aqueles que estavam naquele avião, aquela viagem não foi uma viagem rumo à morte. Foi de fato uma viagem rumo para casa. Porque nós aqui somos apenas peregrinos, somos apenas passageiros. Nós aqui estamos por um período. Aqueles homens, aqueles que foram salvos, eles voltaram para suas casas. Porque, assim como aquele homem, aquele bandido, ouviu de Jesus, você vai estar comigo no paraíso hoje. Você vai estar. Não é um talvez, não é um quem sabe, não é um pode ser, não é nada disso. Você vai estar comigo no paraíso. Irmãos, eu trocaria tudo para ouvir isso da boca de Cristo. Tudo. Você vive lá na Etiópia, vai ficar mais 2 semanas só, que você não vai ter o que comer, vai comer terra, depois você vai morrer. Jesus vai me falar isso? Vai, então tá bom. Não tem coisa melhor, irmãos, do que isso. Não há carro blindado, colete salva-vidas, vacina que traga mais segurança do que a segurança da salvação. E quando nós estamos firmes em Cristo Jesus, nós podemos ter essa convicção em nós. Então, se você ainda não olhou para Cristo como o autor e consumador da fé, o autor e consumador da salvação, aquele que tem autoridade, aquele que é o único que tem autoridade de dizer para você, você vai estar comigo no paraíso, que você corra para Ele nessa noite. E que se você não tem tido tremor diante de Deus, se você ainda não tem olhado para Ele como Senhor, como um Rei que reina, se você ainda não olha para Ele dessa forma, que você possa enxergar Cristo como Rei, o Senhor, o que reina, o que é autor da salvação, o que tem um reinado que pode te dizer que você será salvo. Corra para esse Cristo. Assim como aquele bandido só pediu, Senhor, só lembra de mim. Que você possa dizer isso para Cristo nessa noite. Senhor, lembra de mim. Amém?